Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Aleluia, glória a Deus, amém. E amém, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa noite, o programa que o Senhor nos tem dado, amém. Eu amo essa mensagem, eu creio na revelação do Evangelho que tenho tido no Senhor e gostaria de partilhar contigo para que você não fosse mais um mero ouvinte enganando-se a si próprio, mas antes praticando, amém? Praticando a palavra de Deus, amém e amém. Glória a Deus. A palavra de Deus na minha boca. Que programa, que revelação, que chave verdadeira é essa que o Senhor nos tem dado. A minha oração é que o Senhor possa abrir os olhos do teu entendimento à medida que a presença dele está aqui. Amém? E o Senhor possa te engrandecer, possa te fortalecer, porque Ele conhece e sabe aqueles que são dele. Glória a Deus. Seja bem-vindo a vocês que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. O Senhor Jesus Cristo vos guarde, vos recompense por saber estar na presença de Deus, aproveitar os privilégios de poder estar na casa do Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Nessa noite eu quero começar a nossa mensagem trazendo um tópico da parte do Senhor que creio ser necessário ser pertinente no tempo em que nós estamos a viver. De tempos em tempos o Senhor nos traz à memória verdades, princípios que a gente deve, além de conhecer, praticá-los, mas devemos rever e ouvir e receber uma nova revelação nestas questões. No nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. No versículo. Glória a Deus. Cinco diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: tu és segundo o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Ora, versículo 9, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Que verdade fundamental acabamos de ler aqui. Capítulo 6, verso 1 diz: pelo que, deixando rudimentos da doutrina de Cristo, deixando as coisas básicas, o leite das doutrinas de Cristo, prossigamos até a perfeição. Gostaria muito de que vocês tivessem a mesma tradução que eu tenho para que você pudesse entender a minha mensagem.
prossigamos até a perfeição. Prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos e imposição das mãos, da ressurreição. Juízo eterno, e isso faremos se Deus o permitir. Amém? Haverá um momento que se calhar eu voltarei a tocar neste tópico para que nós possamos olhar um pouco para aquelas questões básicas, fundamentais, como ele falou aqui, fundamento do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus. Se o Senhor me permitir, nessa noite eu vou abordar essa questão. Amém? E amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória ao Senhor Jesus nessa noite, que possamos dar continuidade na nossa mensagem. Dizendo aqui, Hebreus 5, versículo 8. Ainda que filho aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. Glória a Deus. O que é que Jesus padeceu? Porque temos a noção de Jesus ter sofrido na cruz do Calvário, mas a Bíblia aqui diz que Jesus foi aperfeiçoado. Na cruz, Jesus foi o sacrifício perfeito. Logo, na cruz, Jesus não aprendeu nada, Jesus executou obediência. A Bíblia diz que, confiando em Deus, o Senhor Jesus, Deus entregou-se a si mesmo, confiando que Deus o livraria da morte. Amém? E amém. Então, nós olhamos para essa questão e vemos como, sendo ele aperfeiçoado, foi autor da eterna salvação. Na cruz, Jesus tornou-se o autor da salvação. Jesus foi aperfeiçoado e depois foi para a cruz. O Senhor disse aqui também, para todos aqueles que lhe obedecem. No livro de Romanos, capítulo 1, diz a palavra de Deus que recebemos a graça e o apostolado ungidos para a obediência da fé. Logo, Jesus disse, deixem-na, porque essa oferta, esse sacrifício que ela fez do salário, era a equivalência de salário de um ano, de um perfume, ela fez-lo para a minha morte. Ela me ungiu para a minha morte. Então, o Espírito de Deus é quem capacitou, aperfeiçoou Jesus para, como está escrito no verso 8, aprender obediência por meio do que ele padeceu. Glória a Deus. E sendo aperfeiçoado, logo aqui nós entendemos que enquanto Jesus estava a padecer, pudessem alguns dizer, não, mas então, se Deus lhe ama, por que Deus não lhe livra? Por que Deus permite isso? Uns de nós pensamos humanamente falando que se Deus te amasse, Deus não ia permitir isso, não ia permitir aquilo, porque Ele é um bom Deus, que tu mereces isso, tu não mereces aquilo. Porém, quero trazer e chamar a tua atenção para esse tópico, porque se hoje nós nos vemos como filhos, ou a razão pela qual muitos não se veem ainda, não funcionam, têm a teoria nas suas bocas, mas eles não agem como filhos de Deus, é porque eles não confiam naquilo que a Bíblia diz. Que, sendo filho, você também tinha que aprender obediência por meio daquilo que você sofre ou padece. Diz a palavra de Deus, Filipenses 1:29, que não nos foi concedido somente crer, mas padecer com Ele. Eu que creio em Jesus, assim como Jesus cria no Pai, confiou no Pai durante o processo de tudo que Ele padeceu. Enquanto Jesus padecia, a fé dele, a confiança no Pai,
fez com que Jesus não se ofendesse, não perdesse o galardão. Antes ele olhava para a recompensa. E a Bíblia diz no livro de Salmos que sei que não deixarás o meu corpo ver a putrefação. E a Bíblia diz, visto que ele confiou profundamente em mim, Salmos 91, verso 14, colocá-lo-ei num alto retiro. A razão pela qual Deus ressuscita Jesus não era só porque Jesus era Deus. Isso confirma, Romanos capítulo 1 diz que ele foi confirmado como Filho de Deus pela ressurreição. Confirmou mesmo que ele era, mas Deus não o ressuscita por causa disso. A ressurreição serviu para confirmar que Jesus era, mas Deus não o ressuscitou por causa disso. Salmos 91, verso 14. Porque ele confiou profundamente no Senhor. Amém? E amém. E a minha pergunta, antes de nós acelerarmos nessa mensagem, é como é que tu te relacionas com Deus? Nós não estamos a falar de como tu vais à igreja. Não estamos a falar de como tu cantas, como tu oras na igreja. Porque as pessoas que nós libertamos de demônios na igreja vieram das suas casas. Então, nas casas deles, é onde eles foram endemoniados. É onde eles discutiram. É onde eles se ofenderam. É onde eles vêm, pastor, na minha casa, assim, e o teto caiu, o chão ruiu. A minha pergunta é a seguinte. Como tu te relacionas com Deus na tua casa? Atos capítulo 10 é uma passagem que nós iremos abordar. Diz que o anjo do Senhor apareceu a Cornélio, lhe dizendo, Cornélio, na casa dele. Cornélio, Deus viu as ofertas e levantou na presença de Deus as tuas ofertas um memorial diante de Deus. Ou seja, as ações de Cornélio na casa dele eram lembradas por Deus. Memorial. Na linguagem bíblica é Ben Ezer. Até aqui nos ajudou a pedra, porque Ezer é auxílio, é Ben, a pedra. Até aqui nos ajudou o Senhor, que é a pedra da nossa salvação. A Bíblia claramente diz que Deus permitiu essa pedra, sem auxílio de mãos, ser cortada, para que ela fosse o nosso fundamento, para que ele nos ajudasse, fosse a nossa base, o nosso fundamento, trampolim, para entrarmos onde o Senhor quer nos introduzir. Então, queridos irmãos, eu quero te dizer nessa noite que o cristianismo nada tem a ver com histórias de contos de fadas, nem tio Patinhas, e a Bíblia diz algo aqui muito interessante, se eu gostaria só de voltar a ler contigo, diz assim, o qual nos dias da sua carne, o cristianismo tem a ver com isso, oferecendo com grande clamor e lágrimas. No cristianismo, você vai ter grandes clamores e lágrimas. Não esquece. Não esquece. Eu vou na igreja, porque na igreja a minha vida vai correr melhor. Desde que eu entrei na igreja, a minha vida correu melhor. É uma realidade que a minha vida sofreu um upgrade. Mas começando somente por sentir a dor dos pecadores, a dor do coração do Pai, no cristianismo a minha vida é cheia de lágrimas. Salmos diz, Davi disse, rios de água escorrem dos meus olhos porque o povo não cumpre a tua palavra. Todo homem que tem compaixão pelas almas, todo homem que tem comunhão com Deus, ele sofre, ele chora. Diz aqui assim, oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Mas Jesus quis morrer ou tinha medo da morte? Não, Jesus não tinha medo da morte. No livro de Hebreus capítulo 2, diz aqui assim, amém? Diz no verso 15, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todo homem que tem medo da morte se sujeita ao pecado. Ou seja, a rebeldia, as respostas tortas, a indolência no homem é porque ele tem medo da repreensão. Ele acredita que a repreensão é para lhe matar. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Então você tem medo de ser amado no final do dia.
Porque você interpreta o amor como alguma coisa para te destruir. É assim que o homem carnal faz. Agora, a maior parte das pessoas que me diz eu me sinto rejeitado é vitimismo. Porque ele não quer ser aceito. Porque a Bíblia diz, se quiseres ser aceito e agires bem, oh, amém, amém, não é só ser aceito. Quando você quer ser aceito e esquece a outra parte do agir bem, é manipulação. Então, eu vou me submeter ao Pai. Pai, eis-me aqui, eu quero ser aceito. O que pedes de mim. Amém? Então, quando você não é manipulador ou quer se livrar da manipulação, a partir de hoje, não exige ser aceito. Não exige ser reconhecido. Pergunta antes. O que é necessário? Quais são os requisitos para que eu possa ser aceito? E nisto, Cornélio, as suas obras foram lembradas diante de Deus e Deus disse, Cornélio, vai e chama Pedro, aquele que tem as palavras da vida e te dirá o que deves fazer. Então, quando Deus te aceita, quando Deus quer te receber, número 1, Ele te instrui para seres agradável a Ele. Lemos no domingo, no livro de Efésios, capítulo 1, diz que Ele fez-nos agradável no amado. Então, em Cristo, pela fé em Cristo, amém? Cornélio agora está sendo instruído sobre a fé em Cristo para ele ser aceito. Deus aceitou as ofertas dele, mas não podia aceitá-lo a ele. Deus lembrou-se das suas ofertas, sabia o que estava nele, disse, falta um pouco mais. Lembra quando Jesus disse para o jovem rico, olhando Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse, estás próximo, porém vai e vende e segue-me. O que Jesus queria não foi que ele vendesse, mas que Jesus queria é que ele o seguisse. Quando o Senhor te repreende, Ele não quer te reprovar, Ele quer te aprovar. Então, queridos irmãos, feliz é o homem que tem alguém que lhe repreende. Feliz é a mulher, o filho, a filha, que tem alguém que lhe instrui. Que tem alguém que não permite o erro dele passar despercebido, nem impune. Porque esse lhe está a livrar. E a Bíblia diz que todo aquele que ganha um pecador, ele é sábio. Então, quando nós viemos repreender por causa de sabedoria, exortar por causa de sabedoria, é para secar as lágrimas do Deus que lhe ama, pois também está escrito, aonde está o teu irmão? Então, eu não deveria te deixar te desviar. Eu não deveria permitir com que tu te desviasses por completo. Para eu não permitir isso, eu preciso de te ensinar, preciso de corrigir. Amém? Amém? Nessa manhã eu recebi uma chamada de alguém, falava com alguém, muito interessante. Alguém que há 30 anos atrás desprezou a mensagem que eu prego para ti. E essa pessoa, a quem eu respeito muito, ou tenho respeito, falava-me sobre dificuldades financeiras. Porém, é uma pessoa que teve tudo e desabou profundamente por causa do sentimento de rejeição. Por causa da mentira da rejeição. E ele dizia-me, o que fizeram comigo, me destrataram assim. E ele disse, Deus te dê sabedoria para te livrar dessa situação. Porque a última vez que falamos, há 1 ano e tal, 2, tinhas essa situação. Eu creio que ele já seja mais velho que eu. E eu disse que Deus te dê sabedoria para sair desta situação. E então, no que lhe foi dito, eu disse-lhe, procura fazer isso em termos de negócios. E a primeira resposta que ele me deu foi, mas isso precisa de capital. Pronto, o meu capital é investir em ti sabedoria. Amém? Estou a investir em ti sabedoria. Amém? E diga só no teu coração, estão a depositar em mim sabedoria. Agora, o que vou fazer com ela, eu é quem sei.
A palavra de Deus diz que, sendo filho, aprendeu obediência por meio do que ele padeceu. O que significa isso? Queridos irmãos, o meu crescimento em sabedoria foi com lágrimas, por meio de lágrimas. A maioria dos carnais, dos rebeldes, dos rejeitados, dos que se sentem vítimas, têm o cadastro de não saber ouvir, não querer ouvir e sentimento antes de que eles devem rebater, devem lutar com a quem eles deviam imitar, a quem eles deviam ouvir. Amém? Então, preste bem atenção. Quando a palavra de Deus diz, não tomarás o nome do Senhor em vão, significa o povo que se chama pelo meu nome, significa não falar em nome ou o nome do Senhor em vão, mas, como uma esposa, tomar o nome. Agora eu vou representar esse nome. Agora eu represento esse nome. Agora diz a palavra do Senhor, é muito interessante isso. A palavra claramente, a palavra de Deus é clássica, e diz assim a palavra do Senhor. O nome do Senhor é uma forte torre, e o justo corre para ela. Amém? O nome do Senhor é uma forte torre. O nome do Senhor, amém, é uma forte torre. E o que é que o justo faz? Corre para ela. Amém? Nessa noite, vamos correr para o nome do Senhor. Vamos correr para uma torre forte. Nessa noite, vamos correr para estarmos seguros. Porque o nome do Senhor é uma torre forte. Então, não toma o nome de Deus em vão, que é uma torre forte. Não tome essa torre forte em vão. Não tome essa segurança em vão. Não despreze. Então, quando os religiosos, os imaturos, vão dizer, não, vocês estão a falarem de Deus, e a Bíblia diz, esses têm sempre o espírito de ganso, tá vendo? Espírito de intelectualismo. A palavra de Deus diz que vocês não têm que falar toda hora do nome de Deus. Ouve, amigo, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, amém? A honra pertence ao sábio, o chicote nas costas do tolo. Ouve, tomar o nome do Senhor em vão é você pegar nessa esperança, pegar nessa segurança e a desprezar. Agora, o justo corre para ela. Então a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, nos dias da sua aflição, amém, na sua carne, correu para o nome do Senhor. Ele correu para o nome do Senhor. Ele disse, Pai, na ressurreição de Lázaro, eu te dou graças porque sempre me ouvistes. Aleluia. Sempre me ouvistes. E depois diz aqui assim a palavra do Senhor. Ouviu-lhe aquele que lhe podia livrar da morte. Amém? Que lhe podia livrar da morte. Queridos irmãos, Jesus disse, Pai, se possível, tira esse cálice da minha mão. Porém, nós vemos no livro de Hebreus 2,14 que Satanás mantinha o povo no pecado, aqueles que tinham medo da morte. Mantinha o povo na desobediência, na rebeldia, em não agir bem, na rejeição, porque eles tinham medo. E esse mesmo Satanás diz no livro de Jó que pele por pele todo homem daria para poupar sua vida. Então, queridos irmãos, o que tinha medo da morte no mundo não é a mesma coisa que Jesus quando clamava por aquele que lhe podia livrar da morte. No Getsemane, o Filho de Deus clamou para que Deus, se possível, lhe tirasse o cálice de sua mão. Livra-me desse cálice. E o cálice era o sofrimento que lhe levou à morte. Porém, o diabo queria que Jesus não morresse. Muitos pensam que o diabo matou Jesus. Não. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Jesus não queria ser separado do Pai. Porque o pecado, diz a Bíblia, que o salário do pecado é a destituição da glória. Jesus não queria passar no mesmo e ter a mesma dor que ele teve quando Adão se separou pelo pecado. Jesus não queria ferir o coração do Pai, amém? Não queria ferir o coração do Pai, da mesma maneira que Adão e Eva feriram quando eles se desligaram por completo de Deus.
Um filho, como Jesus, aprendeu a confiar no Senhor quando o Senhor estava lhe a dizer: não posso tirar esse cálice. Porque Deus amou o mundo de tal modo que ele enviou o Filho, para que o Filho, quem nele cresce, tivesse vida eterna. Então Deus disse: se eu tirar o cálice, eles não me conhecerão. Então, contra a sua própria dor, o pai, qual dor? De ser separado do filho. Contra a sua própria dor, o pai aceitou dizer: filho, toma o cálice. O filho, por sua vez, não queria ser separado do pai, mas ele abraçou a cruz, sabendo ou confiando no pai que lhe iria ressuscitar. Glória a Deus. No livro de Hebreus 2, diz, verso 14, se você quiser leia comigo, no verso 14 diz: visto que como filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, esta morte que nós falamos, ele ser separado do Pai, coisa que ele não queria, não porque ele era pecador, mas porque o pecado da humanidade veio sobre Jesus. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus era santo. Jesus nunca pecou. Agora, Satanás quis impedir Jesus de libertar os que tinham pecado. Agora, Jesus assumiu a condição de pecador. Todo o pecado da humanidade veio sobre mim, sobre Jesus. Todo o meu pecado veio sobre ele. Amém? Todo o meu pecado veio sobre ele para que ele aniquilasse o diabo. Para que ele paralisasse o diabo. Para que ele aniquilasse o diabo. Glória a Deus por isso, queridos irmãos. Assim sendo, o diabo foi aniquilado pela separação do filho e do pai. Isto é a minha salvação. Crendo no que Jesus fez, tornou-se a minha justificação. Romanos 10, que com o coração se crê no que Jesus fez, se crê no ato de redenção de Jesus na cruz, de me substituir naquela cruz, aniquilar as ofensas, aniquilar o poder de Satanás sobre mim, a acusação. A minha fé em Jesus me tornou justo, escreveu o meu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Agora, uma vez que o meu nome está escrito no livro da vida, eu passei do velho homem para uma nova criatura. Aleluia. Verso 15. E livrasse o Mauro, que no passado tinha medo da morte, mas eu já estava morto. Eu tinha medo de morrer para aquilo que eu considerava vida. Queridos irmãos, todo homem que discute, quando é repreendido, no final do dia ele está a tentar poupar-se a si mesmo. Todo homem que abre a boca para justificar é porque ele não é experimentado no amor. Pilatos disse: mas tendo eu poder para te libertar, por que ele não abre a boca? Fala. Jesus era experimentado no amor. Jó disse: o meu Redentor vive, em breve se levantará. Significa aqui que eu não vou discutir, eu não vou fazer barulho, vocês estão a destruir, isso é injusto, não precisava de me dizer essas palavras, não precisavam atirar na cara. Querido irmão, sendo filho, aprendeu obediência. Ele se sujeitou. E como é que a gente se sujeita? Senhor, posso até não estar a entender nada. Sei e posso entender que está-me a doer. Ou eu acho que tenho razão, mas Senhor, eu confio completamente em Ti, porque o Senhor não ia permitir isso me destruir. Porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que tem medo não é experimentado na morte. O amor de Deus, não é experimentado no amor. O amor de Deus lança fora todo o medo. Então, queridos irmãos, aquele que tinha o império da morte continua a bombardear os teus ouvidos
quando você é corrigido para a instrução. E te diz, não aceita, não admite. Mas quando você for dar conta, quem é lesado és tu. Porque depois de seres instruído, serás provado. E sendo provado e se acharem falta, Deus não pode te receber. Então é necessário que você entenda que o maior presente, a maior dádiva que o Senhor nos deu foi o sacrifício de Cristo na cruz. Que representa, que testifica que eu sou amado. Eu sou amado. Porque se com o Filho, ele não poupou para demonstrar o amor em mim, como não me dará com o Filho todas as coisas? Queridos irmãos, depois da instrução vem riqueza. Já deste conta no livro do Provérbios? Logo, como o filho que foi fustigado e se sujeitou, veio também a minha provisão. Ei, aleluia! No livro do Provérbios diz que a sabedoria e a instrução seguem aqui. Depois da instrução, depois da sabedoria, vêm riquezas. Mas que o Senhor se levanta contra o orgulhoso. A Bíblia diz, o diabo, no livro de João 8,44, João 8,44, às vezes você tem uma ideia do que o diabo é um ser vermelho, amém? Que tem um tridente, 2 chifres, uma cauda, mas a única coisa que importa ver do diabo você não vê. E está todos os dias com a estultícia. João 8,44 diz assim, vós tendes por pai o diabo. Quereis agora satisfazer o desejo do vosso pai, que é e foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade. O que é o diabo? Aquele que não se firmou na verdade. Queridos irmãos, quantas vezes você já ouviu que você é amado e você ainda não se firmou nisso? É papai. Quantas vezes, queridos irmãos, amém e amém, quantas vezes, amém, você é instruído e você não se firma na verdade. Amém? Quantas vezes te provaram que você é amado? Provaram que você é aceito, que você foi escolhido, mas você falha. Aonde? Se agis bem. O que significa agir bem nas Escrituras? Se firmar na verdade. Conhecerás a verdade e ela te libertará. Não é só porque os 2 camundongos saíram da tua vida, expulsaram o demônio na tua vida, que você sente, meu Deus, agora estou mais leve, estou liberto. Não. Exorcismo é expulsão do demônio. Conhecimento da verdade é arrancar as mentiras deste demônio, as doutrinas deste demônio. Você precisa de se firmar na verdade. Amém? Diga comigo, repita comigo. Firmar-me na verdade me desassocia do diabo. E não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, entenda as Escrituras nesta noite. Você precisa de se firmar na verdade. Muitos pregam a verdade que ele não se firmou. Uma das características de pessoas que não se firmam na verdade é que quando ele é corrigido, e a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama, é que você se ofende. Você assume que está a dizer isso fere, isso dói, isso entristece, isso não é justo. A linguagem desta geração vitimista. Mas sendo filho, Jesus aprendeu obediência por meio do que ele padeceu. Jesus aprendeu obediência por meio de tudo aquilo que você não aceita. Mas Jesus aceitou se submeter porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Amém? Amém? E ele o livrará da morte. Ele o livrará da morte.
Então, queridos irmãos, eu aprendi obediência porque eu confiei que ele iria me exaltar. Eu ouvi pessoas a dizerem, nessa igreja não reconhece o meu chamado. Nessa igreja. Sabe quando é que eu ouvi isso? Ouvi isso no ano de 2002. Em 2003. Se você anda a ouvir isso em 2024, 2025, guess what? O diabo não mudou. As táticas dele são as mesmas. Nessa igreja, ninguém me ama. O dom que Deus me deu estão a impedir esse dom de operar. Mas quem está te impedindo de obedecer? Quem está te impedindo de confiar no amor de Deus? Então, queridos irmãos, aquele que pensa de si mesmo, além da verdade, engana-se a si mesmo. Este é o problema do continente africano. Nós estamos a incutir na nossa mente África. E você ainda fala que a África é berço da humanidade. Depois não se chateia quando te chamarem macaco. Porque o berço da humanidade não está falando da Adão e Eva, está falando dos hominídeos, da evolução do macaco para... 2. África é o celeiro, é as riquezas do mundo. Querem conquistar a África. África é... Ouve. Então, eu estou há 44 anos. Amém? Se não soubesse a minha idade no passado, já sabe. Já pensaram que eu tenho 80? Ok. Quem tem 80 era Moisés quando eles chamaram. 44 anos, eu cresci a ouvir. A caneta é a arma do pioneiro. Angola é rica, Angola é grande. Amém? O diamante, o café, o sisal. E essa geração, infelizmente, acredita que tudo isso devia refletir na conta dele. Devia refletir na conta bancária dele. Devia refletir nos pés dele. Devia refletir na pulseira, no pulso dele. No colar, no pescoço dele. Então, essa geração mimada, e o ego deles inflamado, porque somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos. Então nós ficamos no pedestal. Então nós não conseguimos ser instruíveis. Nós não conseguimos esperar. Nós achamos que temos que nos comparar, competir com o outro. Agora, se você prestar atenção, isso acontece também dentro da igreja. Eu ouvi em 2002, nessa igreja não tem, ninguém reconhece o meu talento, porque o camarada que disse isso, ele estava inflamado. A Bíblia diz que o conhecimento inflama. Ele achava-se superior aos outros. Ele tinha sempre uma palavra profética. Ele tinha sempre um dom. Querido irmão, acha que eu sou um ministro na área profética. Eu não tenho um dom, tenho muitos dons. Queridos irmãos, eu honro o dom que Deus... Eu admiro ver Deus usar as pessoas que eu treinei. Agora, qual é o problema? Qual é o problema? O problema é quando você usa esse discurso, mas para esconder o narcisismo, o ego inflamado, que você merece, que você é grande, que você é a super estrela, a supernova. Irmão, isso está a destruir tua vida. Então, na realidade, pessoas que padecem dessa maneira, não conseguem ouvir. Porque elas estão num pedestal. Elas estão... É por isso que a outra disse, sabe que é o meu pai? Ela faz para um polícia. A polícia disse, se a tua mãe não disse que é o teu pai, desculpa, não serei eu a te dizer que é o teu pai. Bem? E não, o ponto todo, queridos irmãos, é que a humildade não é característica do pobre. Você cresceu a ouvir aqueles mais pobres. E nessa noite eu levo cativo, eu prendo este espírito de falsa humildade que domina a igreja. Que os mais pobres são os mais humildes. O pobre é o mais humilde. Isso é mentira. Porque você pode ser pobre, extremamente orgulhoso. Por isso é que ele está dizendo, Angola é nossa, Angola é rica, a terra, eu sou genuíno. E quem é falso? Esse vosso discurso desde a infância, filha legítima do mundo, rainha, não estamos a ver nada, sorta.
É isso que gerou. Queridos irmãos, presta bem atenção, eu não estou a querer ser cômico nessa noite, mas é uma comédia o estilo de vida que você vive. É um teatro triste. Você tinha que se levar mais a sério. Esses discursos inflamados de que a Angola é nossa. Inflamar a tua cabeça que você não consegue trabalhar, você não consegue servir. Porque para você trabalhar e servir, você precisa ser instruído. Para você lavar louça na tua casa, você precisa ser instruído. E ninguém vai te instruir sem te corrigir. Por quê? Porque você aprende uma vez, faz 2 vezes, 3 vezes, você repete o processo até você ser perfeito. Não foi assim que eu te ensinei. Ah, não, mas não dá para fazer. Faz conforme você instruiu. Então, dessa maneira, confiando que você está sendo levado a bom porto, o que é que você faz? Você abandona a estultícia da criança. Existem muitas mulheres que estão a destruir suas famílias, homens que estão a destruir suas famílias, porque eles não aceitaram ser instruídos. Mas vamos procurar ver, eles trabalham. Eles chegam ali 9 às 5, eles recebem um salário. Mas eles não têm o que nutre o espírito deles. Por isso é que depois eles ficam frustrados. A gente trabalha, nada. Por quê? Porque o único valor que você entende é o amor ao dinheiro. Mas a tua personalidade, o teu caráter, a tua resposta e a língua dobre, elas vão destruir o que o currículo tentou construir. Em todas as áreas da tua vida. Querido irmão, em todas as áreas da tua vida, você precisa de entender o que nós estamos a falar. O manso herdará a terra. Hoje eu pensava naquela história da mulher Sirofenícia que chegou até o mestre e disse: mestre, a minha filha, cura-lhe. E Jesus lhe disse: não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cães. É muito pesado o que Jesus falou. Mas é mais pesado a fé dela que Jesus disse: uau! Agora pergunta, por que Jesus disse isso se Jesus quis lhe curar? Há momentos que você está a ser testado. Há momentos que você está a ser aperfeiçoado. Vamos ver qual será a resposta que sairá da boca dessa pessoa. Você disse ontem: Senhor, eu me arrependo, Senhor Jesus, minhas lágrimas, Senhor Jesus, aleluia. Muda como um farol que brilha a noite inteira. Amém? Como pode saber, amigo no deserto, usa-me, quebranta-me, transforma-me. Então, você vai para te quebrantar. Então, Deus ouviu o teu clamor e deixou para ver, porque ele ouviu as tuas lágrimas. Vamos ver se ele realmente deu fruto digno de arrependimento. Então, não é digno tirar dos filhos para dar aos cachorros. Eu acredito que muitas pessoas ao redor, porque era hábito deles quando se reuniam nas casas ao redor de Jesus, cogitarem sempre, mas esse não é o filho da Maria e do José. Tem sempre um argumento. Imagina que realmente tivesse alguém que argumentou, não, como? Também não é assim. Custa só curar, custa só fazer. Não, tem que dizer assim. Não, está errado. Vamos passar lei para legislar, pastor não pode falar assim. Então, querido irmão, presta atenção. Havia muitos lá que estavam a questionar a maneira como Jesus respondeu. Mas foram todos silenciados pela resposta da mulher. E o próprio Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Queridos irmãos, não se ofender é um ato de fé. Querida irmã, você que está a me ouvir aí em casa, você não se ofender quando o teu marido te corrige, é um ato de fé. É um ato de fé. Porque pela fé, eu acredito que o Senhor me está a instruir. Acredito que o Senhor me está a levar a bom porto. Agora, quando eu abandono a razão da minha fé, de que Ele está-me a levar a águas tranquilas, que Ele está-me a conduzir a verdes pastos, então eu fico com medo da morte, então eu vou lutar, e então, lutando, me sujeito ao pecado. Hebreus 2, 14, 15, novamente. Os filhos da carne participam da carne e sangue, assim também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Então, aquele que é o dono do império da morte, Satanás,
diz aqui, Jesus livrasse todos esses que estavam sob o império do medo de Satanás, por toda a vida sujeitos à servidão. Então, queridos irmãos, repara só bem o que eu te vou dizer. Quando você fala mal com quem deve te instruir, você ofende a pessoa que deve te instruir, de repente você vai entrar em apuros. Por quê? Porque, não, é que eu pensei que tivesse a tentar me ofender. Eu só respondi assim porque eu achei que não fosse para aprender nada, mas achei que tivessem a querer me maltratar. Na verdade, eu respondi assim porque eu acreditei que aqui ninguém quer o meu bem, então aqui como é uma selva, salve-se quem puder, aqui o mais vivo é o que fica de pé. Cuidado para você não perder o momento em que Deus quer te instruir. Porque Cornélio levantou um memorial. E Deus está a lhe dizer que não chega. E quando você acha que você já deu o teu melhor? E que já deveria ser um memorial? E quando você acha que você já fez o teu melhor? E que já deveriam ter uma outra atitude contigo? Depois de tudo? E Jesus disse àquele jovem, vai, falta-te algo. Quando você acha que você já atingiu, já chegou lá e que já não te falta algo? Então, queridos irmãos, uma das formas de Satanás entrar na vida de uma pessoa, principal, é pela ofensa. É por resistir à instrução. A dificuldade que você tem de ouvir sem discutir é porque você não acredita que você é amado. Você não acredita que Deus está no controle da tua vida. É que tu não acreditas que Deus está a levar a águas tranquilas. É que tu não acreditas que Deus pode usar o inimigo para te favorecer. A Bíblia diz, o homem que tem paz com Deus, que tem o favor de Deus, tem paz com Deus. Até os seus inimigos querem fazer paz com ele. Sabe? A Bíblia diz que Deus usa pessoas que dizem que Deus não existe, até o favor. A Bíblia diz que os irmãos de José lhe venderam como escravo. Amém? Venderam-no como escravo. E quando José reencontrou os irmãos, José disse, não, aquilo foi para que se cumprisse o que Deus disse. Então eles disseram, veremos o que será dos sonhos dele. Mas Deus intentou para o bem da vontade dele aquilo que vocês usaram como mal para mim. Então, queridos irmãos, a minha fé e confiança no Senhor é que ainda que seja maldade, ainda que seja com intenção maligna de me ferirem, eu sei que Deus pode pegar nisso e reverter para cumprir a palavra que Ele me prometeu. Logo, por isso é que eu não luto. Por isso é que eu não me ofendo. Não me ofendo porque é justo. Não me ofendo porque estão a fazer a meu favor. Não me ofendo porque Deus está no controle. Como assim? Que Deus vai pegar naquela situação a meu favor. Amém? A meu favor. Amém? Que Deus vai usar essa situação a meu favor. Que ainda que eles estejam a fazer contra mim, Deus vai permitir isso a meu favor. Então, uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida é que Satanás sempre mente. Mas toda mentira do diabo começa com uma verdade e distorce. Então, eu gosto de ouvir meus inimigos. Eu gosto de ouvir aqueles que não me gostam. Eu gosto de lhes ouvir. Por quê? Porque eles não poupam. O que eu não gosto de ouvir é lisonjeio. Há uns parentes que para eles têm que fechar essa fábrica de bajuladores. Sim. Vai dar certo. Vai. Pai, essa cor mesmo está boa. Oh, a cor que está na moda. É? Mas isso aqui está destoado. Não, senhora. Estes são teus inimigos. O teu verdadeiro inimigo são os lisonjeadores. Meu inimigo é aquele que vem e diz, está a ver essas igrejas? Nem administração eles têm. Chama todos os trabalhadores aí. Viu o que é que falaram? Que nós não temos administração. Espera aí, quem é bom na administração aí? Eu pensei que isso não fosse usado para Deus. Vem aqui, aquele que tem
O dom de falar, fale. Aquele que tem o dom de administrar, administre. Quem é bom administrador aí? Vamos fazer um curso. Vamos aprender a fazer isso. Pega. Amanhã, aquele que falou que essas igrejas não tem nenhuma administração. Nós, afinal, vamos ser um modelo administrativo usado para equipar empresas. Uau! Antes eu não tinha dado conta. Mas pela atitude de tentarem me matar, de tentarem usar isso contra mim, mas confiando no Senhor, o Senhor vai me dizer, não liga o que estão a dizer contra ti. O que é verdade nisso? Tens administração? Não, não tenho. Tenho, mas podemos melhorar. Trabalha nisso. Para que amanhã, quando tentarem apontar o dedo, mas como assim? Não, eu só queria te agradecer. Por quê? Eu não tinha dado conta. Aleluia! Agora, eu entendi isso porque eu não temo o que o diabo fizer. Como assim? Eu não estou preocupado com o que o diabo está a fazer. Eu estou a confiar no que Deus está a falar comigo. E é isso que você precisa de aprender a crescer em confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Amém? Confiança no Senhor. Queridos irmãos, confiança no Senhor. Diga comigo. Eu confiarei no Senhor de todo o meu coração. Não todo o meu sentimento. Diga comigo. Ouve, ó minha alma. Não temas. Se te matarem, Deus te ressuscita. Aleluia. Então, todo homem que tem medo da morte, ele se torna revolucionário. Todo homem que tem medo de não viver o melhor, luta com a instrução, luta com a correção, luta com a repreensão. Afinal, ele está a lutar contra ele mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você crescesse nessa noite no entendimento do amor de Deus. Como Deus te ama. Que Ele é tão poderoso que Ele pode usar situações adversas, teus inimigos, para purificar em ti o melhor. Lemos há dias no livro de Malaquias que o ourives, o que trabalha no ouro e na prata, ele com paciência senta perante o fogo, até que toda a impureza saia, mas até que você reflita o caráter de Cristo. Queridos irmãos, aprenda porque você confia no amor. Aprenda porque você confia em Deus. Se sujeita até aquilo que você considera injusto. Eu gostaria de te ensinar algo nessa noite. Muitas coisas eu estou a ensinar. Como eu venci a ira. Acabo por ter alguma experiência ampla de vários setores de trabalho. Porque se ficasse num lugar, eu ficaria o tempo suficiente até que me provocasse a ira ou eu dissesse, eu não admito isso. Amém? E houve momentos, muitos, em que enquanto eu trabalhava, havia coisas que eu dizia, eu não admito. Então, eu não admiti uma, 10, já estou na 20ª. Mas o que é dito e certo é que eu é quem estava a ser prejudicado por não admitir. Aquele conselho que os mais velhos dão, às vezes, na vida tem que se engolir muitos sapos. Eu não acredito nisso. Eu acredito pela palavra que na vida você tem que vomitar essas rãs, doutrinas de demônios. Vou te ajudar a entender o que eu quero dizer com isso nessa noite. Eu não engulo injustiça. Eu tenho que vomitar de mim a revolta. Deixa eu te explicar. Eu lembro-me de uma vez de ter fisicamente segurado um cliente. Porque esse cliente
cometeu um ato de injustiça. Eu trabalhava num país que a lei e o cliente têm sempre razão. E havia duas possibilidades naquele caso. O cliente pediu-me um pacote de batatas fritas quentes e que era nesse tamanho, okay? Nesse tamanho. Simplesmente só isso. E eu, inconsequentemente, no meu interior, uma voz mansa e suave, me dizia que esse saco que eu estava a colocar as batatas era muito grande. E que eu devia ter lhe perguntado se ele se importava de eu não lhe dar um saco, porque tínhamos acabado o estoque, porque era 1h, meia-noite, 1h. E o que é que aconteceu? Ao invés de eu fazer isso, eu só lhe entreguei o saco. Ele estava embriagado, ele pegou no saco e atirou-me com as batatas quentes para cima do meu corpo. E o eu não admito. Amém? Tá vendo? O eu não admito sai. Então quando ele atira as batatas quentes, ele diz: o quê? Não pode. Puxei o homem do outro lado para esse lado. Amém? Você tem que parar de assistir muitos filmes desses. Só que de repente o gerente veio e disse: Mauro, o que é que se passa? E eu virei-me para o gerente, à medida que o gerente estava a falar comigo, eu disse: eu também não te admito a ti. Mas eu estou a dizer não te admito, também seja também que vou ter que admitir e ficar sem emprego novamente. E eu estudo e trabalho. Estudo para pagar, ou trabalho para pagar os meus estudos, pagar a minha renda, pagar. Eu quem me sustentava a mim mesmo. Amém? Acho que os jovens têm que aprender a fazer isso. Amém? Tem que aprender a fazer isso. Ache algo para você fazer, sustenta os teus sonhos. Glória a Deus. E depende. Eu vou trabalhar para a igreja. E na igreja tinha um pastor imaturo. Eu não iria fazer isso contigo. Mas ele era imaturo. E Deus usou a imaturidade dele. Amém? Lembra que Deus usou o burro? Lembra que Deus usou o faraó? Deus usou a imaturidade dele. Eu cumprimentava: bom dia, pastor. Eu não sei o que ele tinha na cabeça dele, só sei que era imaturo. Em vez de me dizer bom dia, soco no estômago. E não era o Espírito Santo que estava a lhe guiar nada. Não era o Espírito de Deus que estava a lhe instruir para fazer isso. Dia seguinte, soco no estômago. Eu olhei para ele. Ele disse: mas na altura eu era cães. Então eu cheguei e chamei o pastor dos jovens e disse: pastor, a próxima vez que esse pastor vier me cumprimentar, eu lhe cumprimentar, ele me deu um soco, vou reagir. Aceitei Jesus, não perdi a força. Agora, aquele pastor, e há dias eu falei com ele. Hoje cada um no seu país, ele está na Suécia, eu estou em Angola. Ele olhou para mim e disse-me: Mauro, entendo o que estás a dizer. E ele me disse: só uma pergunta, só foi uma. Tu queres ganhar ele, o insensato, o imaturo, né? Ou queres lhe vencer? Tu queres lhe impedir dele cair? Ou tu queres lhe vencer porque tu tens razão? Estás irado. Queridos irmãos, aquela pergunta, quando ele me fez aquela pergunta, a ira toda, o balão de ira todo furou. E daquele dia em diante, a minha resposta já não foi mais: eu não admito. A minha resposta: eu quero ganhar o meu irmão. A minha resposta foi: eu não posso lhe permitir cair. Quando é que eu mudei? Quando eu me submeti a um princípio do amor de Deus. De repente o imaturo parece que amadureceu. Mas o ponto todo é que a imaturidade dele estava a expor em mim ira. O que é que tem exposto a ira em ti? O que é que tem sido usado em ti para calar a boca do Espírito Santo? O que é que tem sido usado em ti
para manifestar descontentamento, injustiça, vitimismo, ira. O que você tem feito? O grande problema é que dentro da igreja há muito lisonjeio e acode-se tudo e muita coisa. Aquele pastor fez está extremamente errado. Mas eu estava completamente errado em mim. Porque a minha ira e ela tinha as razões de ser. Encurtando uma história muito longa, porque são anos de treino. Um dia o Senhor me disse: Mauro, porque não te ofendeste, te usarei em profecia. A habilidade do Espírito de Deus me usar nesta noite para falar contigo, para restaurar batentes e umbrais de portas que você quebrou e que você fechou, para restaurar reciprocidade na tua vida, porque você às vezes na ingratidão recebe, mas não dá, porque está irado, porque você se vê como vítima, alguém que merece, alguém que não recebeu o que era dele. Queridos amigos, nessa noite, a autoridade profética que tenho, ela não vem porque eu não te vira, ela não está aqui porque eu não fui injustiçado, mas porque eu aprendi a confiar no amor de Deus. O amor, ele lança fora demônios, ele expulsa demônios. Então, nessa noite, à medida que eu estou a orar, incredulidade saiu, irritabilidade saiu do coração de muitos, impaciência saiu, a acusação, a opressão, o medo da morte saiu por causa do amor. Então, nessa noite eu quero te convidar a não fechar o coração para o Espírito de Deus, nem também silenciar o Espírito de Deus só porque você tem a tua razão. Amém? A tua razão. Eu aprendi a me submeter ao amor dele. E no final do dia, eu ganhei o meu irmão. Amém? Antes já amadureceu muito o suficiente, mas é com ele. Mas no final do dia, eu aprendi a não perder mais o meu lugar. Aquela muita experiência de trabalho, eu perdi sempre aquelas oportunidades. E aquelas muitas oportunidades falharam, me faz lembrar a mulher samaritana. E aquelas mulheres samaritanas, Jesus disse: vai chamar o teu marido. É que nós não vemos assim o pecado da mulher samaritana. Amém? Nós não vemos o pecado da mulher samaritana. Se você achar que o pecado da mulher samaritana era porque ela já tinha 5 e aquele era o 6º marido, isso não é verdade. Quando você vê a história da mulher samaritana, João 4, Jesus, o Senhor disse: nisto falaste a verdade. Porque a mulher samaritana ficou a debater com Jesus. Não, o nosso pai Abraão, nosso pai Jacó. E Jesus estava a olhar para ela: mas vocês são da Babilônia, vocês não são da semente de Abraão? E ela citava as escrituras, falava as escrituras. Você sabe que tem muita mulher na casa dela que também é assim, né? Você sabe que há muita mulher com o marido dela está dizendo: moça, vem daqui, vamos ainda conversar. Está amarrado, não admito. Você sabe que há mulher que quando ela, em vez de ter cozinhado ou posto a mesa para o marido, para os filhos, e ela começa a ouvir louvores, eu gosto de ter uns fones aqui, ela põe fone, começa e então lhe dizem: desculpa ainda, vem aqui. Estás a orar, desculpa, não queria interromper a tua oração, não queria interromper o teu louvor, mas o jantar está ali, está a ver o diabo, não posso nem ouvir louvor, está a ver o diabo é você, sua lontra, são vocês que sujam o nome do Senhor, porque vocês não aceitam ser instruídos, amém? Eu não posso te pedir desculpa, te chamar de lontra, você tem que se arrepender de ser lontra. Como é a igreja?
Lembra de uma jovem que era líder do louvor, que o pai dela disse, mas você vai o quê? O que você faz na igreja? Você foi aprender o que na igreja? Você não aceita tirar a roupa que aqui está, porque não tem tua roupa. Essa jovem já casou, não sei se vai casar, não sei, ou não sei. Mas você... O que é que sai dos teus lábios? Porque diz a Bíblia no livro de Deus, ofereçamos ao Senhor sacrifícios vivos de louvor. Sacrifícios de louvor que confessam o seu nome, que revelam, confessar o seu nome, ser homólogo do nome. O que sai da tua boca? Destrói, porque o nome do Senhor é uma torre forte. O que sai da tua boca? Encoraja. Em que de repente, ainda que tivesse meio um demônio naquela pessoa que te dissesse, está a cantar louvor, agora foi lhe dizer, tira ainda a roupa. E ela vai dizer, ok. Continuando a cantar o louvor dela, diz, sem problema. Pega na roupa dela, pega na roupa que não é dela e vai e arruma. Oh, isso não lhe irritou? Se tentarem fazer isso e aquilo, oh, isso não lhe feriu? E de repente, alguém começa a dizer, oh, eu quero ouvir falar do teu Deus. Que Deus é esse? O que você está a ouvir? Que fez com que você não reagisse mais como é teu hábito. Porque, queridos irmãos, a Bíblia diz que assim como a andorinha, maldição sem causa justa não opera. Não dá lugar ao diabo. Confessa, seja homóloga de Jesus. Do nome. A tua atitude, a tua presença não pode provocar depressão a ninguém. Não pode provocar pânico no coração de ninguém. Você tem que ser uma pessoa que representa a segurança, a paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a carne. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, naquilo que eles falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Eu não sei se você sabe o que é ministério profético, mas se você me conhecesse e tivesse passado o dia comigo, você ia saber que o que eu estou a pregar nada tem a ver com aquilo que foi a agenda, aquilo que eu tinha preparado, aquilo que eu sabia que eu tinha que estar a pregar. Na realidade, eu queria estar a pregar sobre memoriais. Na realidade, eu queria pregar sobre sacrifícios, ofertas, a lei de altares, para empoderar a tua vida. Então, tudo isto que eu estou a falar, sim, faz parte para que o Senhor te restitua a autoridade. O Senhor está a descer sobre a vida de muitas pessoas para lhes dar autoridade contra aquilo que veio para te destruir. Então, aquilo que de mim ouves nesta noite serve como escudo e como espada para combateres contra as astutas ciladas do diabo que estão a lançar contra ti. Tem a ver quando eles disseram, vamos ver do que será do teu sonho. Às vezes o teu casamento era o teu sonho. Às vezes o teu emprego era o teu sonho. Às vezes andar com Deus era o teu sonho. E os teus inimigos estão a dizer, vamos ver o que será do sonho dele. Então, não torna o teu sonho num pesadelo. Declara a palavra. Como? Ser manso. Aprenda a confiar no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Não embarque na ofensa. Não embarque no conceito de injustiça. Seja justo. Não determina tu o que é certo, o que é errado. Estas pessoas são pessoas que estão no pedestal, que não deveriam ser instruídas, deveriam ser reconhecidas. Se você for um dos pastores debaixo da minha liderança, você precisa de ser instruído. Eu não tenho que te reconhecer, eu tenho que te instruir. E o maior reconhecimento é a instrução. O maior reconhecimento é a instrução. Então, quando eu vejo jovens que determinam isso não é justo, o que é justiça? A Bíblia diz que Cristo foi feito para mim justiça. Então, queridos irmãos, eu entendi Deus me fazer vomitar os sapos que eu engoli no passado, as mentiras que eu engoli no passado. Queridos irmãos, a razão pela qual os homens são pobres é porque eles não aceitam disciplina quando estão instruídos. Posso te garantir isso? Porque existem filhos
que por nascença são herdeiros. Mas nas Escrituras te mostra muitos que nasceram como servos daquela casa e herdaram pela obediência. Então, é necessário que você entenda isso. Queridos irmãos, cuidado quando a tua boca faz alguém chorar. Quando a tua boca faz alguém lamentar o tempo que perdeu contigo. Porque da tua boca só sai isso, só sai aquilo. Você pode se esconder na igreja, você pode se esconder no casamento, pode se esconder em qualquer área da tua vida. Quem está a perder és tu. Amém? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores, quer por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca dos a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia. Não usa a tua liberdade para falar à toa, fazer o que você quer. Mas como servos de Deus, honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Queridos irmãos, eu cresci muito quando eu despedi a ira. A razão pela qual eu te contei aquelas histórias do passado, em como jovem eu era levado pela ira, é por causa daquilo que eu me tornei. A Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53, verso 1. E quem deu, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Realmente há muita coisa errada que precisa de ser arrancada. Há muita coisa errada que carece do braço do Senhor, carece da ação e da manifestação de Deus. Amém? Há muita coisa que às vezes eu posso ser acusado. O pastor está a encobrir, o pastor acode. Mas são coisas que só podem ser arrancadas, porque elas parecem o trigo, mas são só joio. E o papel deles é confundir os eleitos. E se você arrancar elas, então muitos podem se escandalizar. Assim sendo, há coisas que só o Senhor deve arrancar. Amém? E eu gostaria de terminar minha mensagem exatamente neste ponto. Nas coisas que não podia eu arrancar, a minha ira me prejudicaria muito no meu ministério. Porém, quando eu abri mão da minha ira, eu dei lugar ao poder do Espírito Santo. Sim, aquilo ainda continua errado. Sim, aquilo ainda não está certo. Mas agora não sou eu a tropeçar em função do erro. Hoje eu sou maduro e instruído porque confiei no amor dele. Uma palavra da minha boca hoje arranca líderes injustos em lugares que fazem o povo gemer. Gostaria de terminar nesse entendimento. Houve uma vez um jovem que construiu uma coisa bonita em termos de trabalhos manuais dentro da igreja. Obra clássica. Mármore. Vidros, uau. Espelhos, uau. Bronze. Televisão no espelho, uau. Só que ele cometeu o erro de cruzar comigo depois de eu ter mudado. Depois de eu não ter me ofendido. Ele cometeu o erro de vir com toda a arrogância dentro da igreja. Era meu colega. Eu estava mais tempo dentro do trabalho do que ele. E virou-se para mim assumindo uma posição que não lhe foi dada. E disse-me: se vens aqui trabalhar para ganhar dinheiro, é melhor ir trabalhar no McDonald's. O meu líder ia me perguntar se eu estava a trabalhar ou se era o meu dia de folga. O meu líder iria chamar-me com a autoridade que tem e me corrigir ou me instruir. E eu, ainda que não tivesse de folga, iria dizer: amém, pastor? Arregaçar minhas mangas e pôr mãos à obra. Amém. Aquele ali não tinha nem competência, nem autoridade, nem já moral
E eu olhei para ele. No passado não ia admitir, usando a força do meu braço, a ira. Mas naquele momento eu olhei e disse, Senhor, eu sou teu ungido. O que este está a fazer? Parece que ninguém está a ver. Mas a atitude que ele teve hoje, Senhor, o Senhor sabe que no passado eu iria reagir mal. Mas hoje, Senhor, eu abro mão daquela minha atitude. Porque eu creio na tua pregação. Estendo o teu braço. E toda a obra que ele fez nesse lugar seja arrancada e o nome dele esquecido. Queridos irmãos, acho que uma semana depois, aquela obra-prima foi tudo partido à marreta. Tudo. E ele desfeito. Há uma geração como a geração de Esther, perante as injustiças e dos planos macabros de Amã, cujo objetivo era aniquilar a semente de Deus. Essa geração, ela não pode se mover no braço da sua força. Ela tem que confiar no amor de Deus, que lhe livra de toda a morte, lhe livra de toda a angústia, lhe livra de toda a boca perversa de todo homem cuja índole não é pura. Mas essa geração, ela é chamada para refletir o rosto do Senhor. E está na hora de refletir também o braço do Senhor. Essa é uma geração que aprende a padecer com Ele e não se ofender. A padecer com Ele e não se sentir vítima. A padecer com Ele e ainda assim se lembrar, eu sou amado. E o amor dele lança fora todo o medo e toda a intimidação. E a entender no nome de Jesus Cristo que a unção quebra o jugo num homem, numa família, numa casa, numa sociedade, numa nação. E é nosso momento como igreja de nos apresentarmos como um sacrifício vivo na presença de Deus, no altar de Deus, para que o Senhor se lembre das nossas orações, para que o Senhor atente para nós como Ele atentou para eunucos. E vocês irão ouvir falar disso, para que Ele atente para nós como nazireus, para que Ele atente para nós como homens consagrados no altar, onde Ele diga, não toquem no meu ungido, não façam mal aos meus profetas. Ele disse, por amor a ti, todo esse barco se desfará, mas nenhuma dessas almas se perderá. Então nós nos colocamos na presença de Deus como sacrifícios suaves, como sacrifícios que representam o povo perante Deus, dizendo, tenha misericórdia dessa juventude de Deus, tenha misericórdia dessa nação, e o clamor dele é ouvido não porque homens gemeram, mas porque justos clamaram, queridos irmãos, porque justos clamaram. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Israel, mas foi ter com Moisés, e purificou, santificou Moisés, e agora Deus ouviu Moisés, Deus usou Moisés. É necessário que você entenda que há um processo em que Deus tem que transformar esse homem, tem que mudar esse homem, tem que moldar esse homem, tem que arrancar a ira dele, para que Deus coloque a palavra dele na sua boca, para que quando ele se levantar, quer de madrugada, quer ao meio-dia, quer a viração do dia, ele declare. E toda bandeira errada, toda direção errada seja aniquilada e o poder de Deus se levante. Deus precisa de um homem que aceita se submeter ao processo da morte para que Deus lhe ressuscite e lhe unja com o espírito de ressurreição para ressuscitar os homens no vale dos ossos secos, para que uma geração não se perca, para que homens e mulheres possam ter a esperança em Cristo Jesus de Nazaré. Talvez eu seja só para despertar esses homens. Se o Senhor quiser me usar a mim como esse homem me use, mas se o Senhor quiser me use só para levantar esses homens, essa geração, que não deixe mais o pecado lhe dominar. Que eles não corram com toda a velocidade pulando muros de cemitérios e encontrando a morte antes do seu tempo, porque eles não confiam em Deus. Porque o que eu temia, disse Jó, me sobreveio. Mas é tempo dessa geração ter homens e mulheres marcados pelo Espírito, selados pelo Espírito, para que eles não temam, eles creiam somente. O meu Redentor vive, em breve ele se levantará. Eu me lembro que um homem olhou para mim e me disse, mas quem é a tua confiança? Em quem você confia? Eu olhei para ele e disse, em breve saberás. Queridos irmãos, nós não nos envergonhamos do Evangelho, não porque nós não temos vergonha de ir à igreja. Eu sou o templo.
Não nos envergonhamos do Evangelho, não porque não faz mal, já estamos habituados a ser mesmo maltratados. Não! Nós não nos envergonhamos do Evangelho porque nele há poder. Nele há poder. Olha bem nos meus olhos nessa noite. Olha bem para os meus olhos. Todo esse espírito de insubmissão, todo esse espírito de rebelião, todo esse espírito, solte a tua vida. Trevas, solte os teus olhos. E você se torne manso. E Deus possa colocar o espírito dele e te levantar. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Mas um sacrifício vivo é o que Ele pede de nós. Sacrifícios que confessam o seu lábio. Você tem que renunciar à rebelião. Você tem que renunciar à mentira da rejeição. Porque você se firmar na verdade, a verdade é que Deus amou o mundo de tal modo. Logo você acredita, cada vez que você lê João 3,16, você coloca: Deus amou o Mauro, Deus amou o Antônio, Deus amou o José, Deus amou o Fernando. Ele me amou de tal modo. Eu sou amado, não sou nada rejeitado. Logo, eu não preciso mais de lutar para ser aceito. Não preciso mais de errar para ser amado. Eu sou amado. Quer dizer, até onde, até quando você vai deixar o diabo dominar a tua vida? Tudo só você não confiava nele. Queridos irmãos, o processo pode ser estranho, mas o resultado final fez de mim um homem que acredita no que eu te estou a dizer. Arrancamos e plantamos. Exoneramos e elegemos. Uns elegem com voto, nós em decretos proféticos. Vou repetir. Uns elegem com votos, nós com decretos proféticos. E ninguém pode anular. Ninguém pode anular. Ninguém pode anular. Ninguém pode anular. Aleluia! Bendito o dia que Deus me permitiu ver a ira para que eu pudesse ver a glória. A ira estava a me afastar desse nível de glória. Na minha ira, eu não poderia libertar um povo, eu não podia libertar nações, mas pelo poder do Espírito de Deus, nós levamos cativo todo o malfeitor, toda a artimanha de Satanás e todos os seus servos nessa nação. Nós decretamos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa a ser exposto todo líder nesse governo que mexe no oculto. Comece a ser publicamente exposto. Não se ache um lugar onde vai se abafar isso. Não haverá politicamente correto que vai lhe acudir. Todo homem ligado em funções de governo, em funções onde eles vendem a alma de pessoas, empresários que vendem a alma de pessoas, seja a família dele, seja os trabalhadores dele, nós decretamos, sejam todos expostos publicamente. E veremos se Angola não tem profeta. No nome de Jesus. Isso serve para Angola, isso serve para Portugal, isso serve para as nações onde tem um homem que entendeu a minha mensagem e creia. Conecte-se nisso. Abrimos mão da ira para Deus estender o poder dele. O diabo quis matar Jesus na cruz. O diabo tentou com que Jesus pecasse. Muitos ensinaram que o diabo quis matar Jesus. Na realidade, o diabo tinha receio que Jesus morresse. Porque pela sua morte outros foram libertos. Na minha morte, o poder de Deus se manifesta nessa manhã ou nessa noite sobre a tua casa como bondade. E Ele livra Luanda de ciladas noturnas, de ciladas ocultas. Oh, os planos que estão a ser falados no secreto, publicamente, sejam ouvidos. No nome de Jesus. Queridos irmãos, é nesse homem que eu me tornei. Sabe aquela pergunta que fizeram ao rei? Não fomos nós. Não há aqui nenhum traidor. É o que falam no teu quarto. Eliseu ouve. Em nome de Jesus. Aleluia. Lobaba suko recanta rabasu derecai. Rube macanta lekubo xeriandara. Aleluia. Aleluia. Eu vou estender um pouco mais nessa noite. Se você quiser desligar, desliga. Mas abra comigo no livro de Gênesis 14. Luquemama la sequente lecaia libocoso. Libamasso toredeca libamasse derecaia. Primeiro lugar, a minha mensagem tem a ver com você deixar o Senhor te limpar.
Tem a ver com deixar o Senhor restaurar a autoridade sobre ti. Tem a ver com você fechar as brechas e não deixar mais o diabo te usar, te envolver na mentira. Porque você confia no amor dele, então você deixa o Senhor te instruir. Não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha arma. Escute. E Cristo é o Deus, é o Senhor de todo o meu viver. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 14, que Lot foi levado no cativeiro. E Abraão veio e libertou Lot do cativeiro. No verso 18, Melquisedeque, rei da paz, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Queridos irmãos, lei de altares. Altares, Atos capítulo 10. Enquanto Cornélio, diz assim a palavra do Senhor, verso 3. Cornélio era um homem da corte chamada italiana. Cornélio, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Repita comigo, toda a minha casa. O qual fazia muitas ofertas ao povo e de contínuo orava a Deus. A maior parte das pessoas, ela é ofendida, ela é ferida, ela é enfraquecida durante os dias na sua casa. E quando vai para a igreja, ela está lá rebentada. Você tem que entender que você tem que fazer ou criar a mesma atmosfera que você está sentindo essa noite, à medida que nós pregamos. Você tem que criar essa mesma atmosfera na tua casa. Não abrindo tua boca para saírem setas do diabo, antes para saírem palavras que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso é agradável a Deus. Em que ainda que você se sinta injustiçado, você sabe que você não vai abrir a boca para introduzir na tua casa ira, contenda, divisões, discussões, porque tudo isso é bruxaria e frutos da obra da carne. Mas antes, na tua casa, você vai levantar como um altar ao Senhor. Note o que nós vamos ler aqui. Quase à 9ª hora do dia, viu claramente numa visão um anjo do Senhor que se dirigia para ele, dizendo, Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, agora Cornélio sabe o nome dele. Porque a Bíblia diz, bendito Deus e nosso Pai do nosso Senhor Jesus, que em todas as regiões celestiais falou bem de nós, nos bendice. Imagina você entrar comigo no avião hoje e você não saber para onde você vai. E eu te levo para o teu país das maravilhas e chegas lá e você assusta, de repente chamam pelo teu nome, Antônia, Diogo, como assim? Cornélio. Porque ele era conhecido nas regiões celestiais. Então a Bíblia diz assim, Cornélio, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse que é, Senhor. E foi-lhe dito, as tuas orações e ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Faça da tua casa um memorial. Na tua casa você tem que levantar a tua oferta, você tem que orar, você tem que criar uma atmosfera como o Éden. Crie uma atmosfera de luz. Não venha para a igreja endemoniado, não venha para a igreja enfraquecido, não venha para a igreja como alguém que enfraqueceu o outro. A tua casa seja um memorial perante o Senhor. E a palavra de Deus então nos diz que no livro de Gênesis 24, Abraão veio com algo e Melquisedeque veio também com algo. Melquisedeque, na realidade, para encurtar e acelerar, é Jesus. Então, aqueles brigalhões que te dizem que dízimos oferta no Velho Testamento é porque eles não entendem ou querem anular o poder de altares. Queridos irmãos, é necessário você entender isso. Eu vou repetir isso e você precisa prestar bem atenção na minha boca. Queridos irmãos, a palavra na minha boca, você precisa prestar bem atenção. Nenhum servo de Satanás se dedica a ser boa pessoa. Nenhum servo de Satanás se dedica a fazer obras perante os homens. O que eles se dedicam é ter poder. O que eles se dedicam é serem pessoas que têm acesso a altares. São ofertas que se colocam para divindades. Se você colocar uma oferta de pecado, você atrai demônios. Se você trazer uma oferta de obediência, abre janelas nos céus.
Nunca esqueça disso. A razão pela qual muitos irmãos, boas pessoas, lhes falta poder, lhes falta autoridade, é porque eles não entendem a lei de altares. Queridos irmãos, preste bem atenção na tua vida. Cadê o altar que você construiu na tua casa? Essas conversas porque quarto de oração, quarto de guerra, houve. Cadê o altar que você construiu na tua casa? Você precisa de deixar o Senhor te mostrar a evidência do que nós estamos a falar. Então a Bíblia diz que Abraão recebeu o pão e o vinho. Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Abraão viu o meu dia. Ele viu o dia do sacerdote Melquisedeque. Abraão trouxe na aliança, na nova aliança, os seus dízimos e ofertas. Presta bem atenção. Mas Deus trouxe o pão e o vinho. Jesus, quando disse, fazer isso em memória de mim cada vez que vocês se reunirem, era para que nós fôssemos empoderados pelo Espírito de Deus. Abraão trazendo os seus dízimos, lemos em Cornélio que Deus se lembrou de Abraão. Se lembrou da oferta de Cornélio. Então, eu trago um memorial para Deus e Deus me traz outro memorial dele. Então, quando Deus leva meus dízimos e as minhas ofertas, Ele se lembra disso. Quando Ele me trouxe o pão e o vinho, eu me lembro do que Cristo fez na cruz. É mentira, Satanás, acusação, não aceito, eu não vou nada. Há muitos cristãos que ficam assim, ei pastor, eu estava a orar, me paralisaram na cama. Eu não admito isso. Porque Cristo me libertou não para ser mais paralisado. Queridos irmãos, ou você aprende a falar bem comigo, ou você não vai me ouvir duas vezes. Sabe por quê? Porque eu não admito ouvir alguém que me inferioriza, me rouba daquilo que Jesus já falou de mim. A Bíblia diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais eu sou bendito. Nas regiões celestiais eu tenho uma boa posição. Eu tenho um bom nome em Cristo. Logo, tem que ser homólogo disso. Para ouvir, para andar com alguém, tem que ser nesse patamar. Eu não aceito baixar o padrão da graça que já se manifestou em nós. Então, é necessário que você entenda que humildade não é abrir mão disso. Humildade não é pobreza. Existem pobres orgulhosos. Número 1, ele é pobre porque ele não tem valor acrescido. Ele é orgulhoso porque ele não aceita se firmar na verdade e não acresce valor nele. Então você tem dois tipos de desvalorização na vida dele. A pobreza e o orgulho. Os dois andam juntos. Isso é um demônio. Isso é um valente que Satanás usa nessa geração vitimista. Agora, Abraão trouxe os dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque lhe deu o sangue da eterna aliança. Ele deu o quê? O corpo, para que fôssemos curados, para que fôssemos livres. Aleluia! Então, nas nossas ofertas, ao levantarmos um altar, nós estamos a abrir portas para poder espiritual. Bruxos, como eu te disse, eles não querem saber de ser boas pessoas, eles só querem ter poder. E você precisa de entender, existe muito bom cristão que não tem poder nenhum. Porque eles não entendem o que nós estamos a falar. Agora, queridos irmãos, é necessário que você compreenda isso com muito mais profundidade. Permita ao Espírito de Deus falar contigo. Então a Bíblia diz que aceitando Cristo, eu me tornei uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, logo a Bíblia diz, o velho já passou. Se eu sou uma nova criatura, eu não tenho mais passado. Qual é o passado? Todo homem, toda mulher que tem consciência do passado dele, vou repetir, todo homem e mulher que tem consciência do passado dele, ele não está a falar como nova criatura. Ele está a falar como as coisas velhas, que ele ainda se sente como um homem velho. Eu sou uma nova criatura, significa que não tem do passado até um futuro. Então, no Espírito de Deus, eu recebi, lembra que ele falou? Fazei em memória de mim, cada vez que vos reunires, em memória de mim, eu me lembro de Cristo que ele fez naquela cruz. O que ele fez naquela cruz? A nova criatura, a nova criatura, a nova criatura, para que eu me tornasse o herdeiro dele. Então eu herdei o poder do Espírito, eu herdei a personalidade do Espírito
Daí os frutos do Espírito. Queridos irmãos, na minha boca há uma palavra que tem poder. Na minha boca tem uma palavra que tem autoridade para desviar a tua família da destruição, para desviar a tua vida de barreiras contra Deus. Na minha boca tem uma palavra para advertir e livrar uma nação do inferno. Que meu Deus te faça meu discípulo ou discípulo do Senhor. Que você entenda o poder de uma palavra na boca de um homem, de uma mulher, que permitiu o Senhor moldar ele. Aleluia. 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 Eu proclamo liberdade sobre Angola. Aleluia. Eu proclamo liberdade de todos os cantos e fronteiras dessa nação. Eu falo liberdade de todo o principado e trevas e potestades sobre essa nação. Eu falo liberdade. Eu causo pânico aonde bruxos satanistas se reúnem, em que o evangelho brote no coração desses homens. Assim como está escrito, a luz do evangelho brilhou, resplandeceu nos nossos corações. Eu declaro, nessa noite, nas aldeias, aonde estão a batucar, a invocar demônios, Cristo se revele, Cristo se manifeste a esses homens e mulheres, e gerações sejam libertas pelo poder da revelação de quem Cristo Jesus é. E vocês ouvirão falar de tais coisas. É tempo de mudar a realidade. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, a razão pela qual muitas das vezes você não me ouve falar de dízimos e oferta, porque é um assunto extremamente lá em cima. E quando nós falamos com poder e autoridade, falamos por reverência de uma aliança que nós temos com o Senhor. Dízimos e ofertas são altares que a gente levanta, que abrem janelas nos céus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não roube ao Senhor. Não diga que você semeia quando você precisa. Não diga que você semeia quando você tem necessidade. Semeie por um princípio. No livro de Gênesis, capítulo 15, Abraão consultou o Senhor, dizendo: Senhor, me dissestes a mim que eu teria um filho. Como será? Eu tenho esse servo somente. Ele é o meu herdeiro, mas Senhor, como vai acontecer isso? Deus estava a falar com Abraão, mas Deus não revelou tudo a Abraão. E a Bíblia diz então que depois de Abraão ter levado dízimo e oferta, repare bem o que estamos a ler. Gênesis 14, ele trouxe os dízimos e oferta a Melquisedeque. Mas Gênesis capítulo 15, o Senhor lhe disse: Abraão, verso 7, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para te dar a ti essa terra para herdar. Verso 8, e disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Verso 9, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola, um pombinho, e trouxe-os todos, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles uma frente da outra, mas as aves não partiu. 11, as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. Depois de Abraão colocar a oferta no altar, as aves vieram. Depois de Abraão colocar a oferta no altar, ele tinha que perseverar enxotando para que as aves não levassem a oferta. A oferta tinha que permanecer no altar, a oferta tinha que permanecer no altar. Muitos, depois de semearem, Satanás bombardeia eles com pensamentos: por que eu dei? E o que eu dei? Agora o que vai acontecer? Queridos irmãos, essas são as aves que você tem que afastar da tua mente. Amém? E pondo-se o sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Depois diz a palavra: então disse Abraão: saiba que de certo peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei os povos a quem servirão, e depois sairão com grande fazenda. Novamente. Quando Abraão entrou em obediência, o Senhor lhe instruiu, e depois da instrução, prosperou ele. E diz assim: e tu irás em paz aos teus pais, em boa velhice serás sepultado. Queridos irmãos, Abraão deu dízimo e oferta ao Senhor. 2. A seguir, Abraão levantou um altar em sacrifício ao Senhor. Queridos irmãos, é necessário que você entenda que a gente não faz isso por necessidade, mas a gente faz isso porque é um princípio de poder e autoridade no ramo espiritual.
Eu nunca vi um homem que levanta altares na presença do Senhor e que o Senhor não se lembre dele. 2. Homens e mulheres que levantam altares não por necessidade, são homens que se lembram do que Jesus fez. Então o que sai da boca deles é a palavra empoderada, sacrifícios que confessam o nome do Senhor, sacrifícios que declaram a palavra do Senhor em poder e em autoridade. Veja como é que essa palavra nessa noite preencheu e te libertou, te restaurou, te deu até vontade de orar como uma vez que você nunca mais teve. Por quê? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém e amém. O Senhor Jesus te abençoe e guarde o teu coração. Pai Santo, no nome de Jesus eu oro, Senhor. Tem muito mais. Mas aquilo que lhes dei nessa noite, o Senhor confirma. Tem muito mais. Agora eu ordeno que Satanás, que tem retido provisão financeira da vida deles, lhes solte. Satanás, que tem mantido as suas vidas cativas no medo da morte, lhes solte. E esses demônios não tenham onde se esconder, sejam paralisados agora e sejam arrancados das vossas vidas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Daqueles, ó Deus, que têm estado, ó Deus, em rebelião, em contenda, em sarcasmo, ó Deus, têm estado, Senhor, ininstruíveis, rebeldes, o Senhor lhes liberta dessas prisões no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E assim, ó Deus, o Senhor lhes multiplique, Senhor, o Senhor multiplique essa igreja e provisão venha sobre eles em todas as áreas. Provisão venha sobre esta nação no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém e amém. Todo espírito imundo dê lugar a maturidade espiritual na tua vida. Poder e autoridade te acompanhem. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Glória a Deus. Amém e amém. Fala bem do meu Deus, amém? Fala bem do meu Deus. Fala bem do meu Deus, fala bem do meu Deus. Por onde fores, espalha a fama do meu Deus. Espalha a fama do nosso Rei, no nome de Jesus. Honrai a todos. Honrai o Rei. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Amém e amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.